Queridos, vamos à palavra? Já me recompus aqui, porque hoje eu vim trazer um recado de Deus para a sua família, para a sua vida. Nós estamos num tempo muito complicado e Deus está querendo fortalecer as famílias, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. Se nós não fortalecemos o nosso primeiro ministério, os outros ministérios, porque nós temos chamados aqui, ficarão fragilizados. Satanás sabe onde mexer. Satanás saberá como te fazer parar, como te fazer puxar o freio de mão, porque é muito difícil você continuar uma obra se a sua família não está bem, não é verdade? Então, hoje é uma palavra de bênção para a sua família. Amém? Daqui a pouco eu vou falar o tema, mas eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Eita glória, isso aqui é uma palavra. Olha, eu estou aqui com o meu esboçozinho, porque eu não sou o apóstolo Maurivan, que é uma Bíblia ambulante, né? Eu sempre trago meu textinho aqui para me ajudar, vai que, né? Não é assim? Juízes, capítulo 2. Glória a Deus. A partir do versículo 6 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Queridos, eu estou usando um texto, uma passagem que relata uma mensagem triste, um acontecimento triste, mas não se preocupem. Deus tem uma palavra de bênção, de renovo para você. É um recado, querido, para que o que aconteceu com esta geração não aconteça conosco. Por isso, hoje eu vim falar sobre legado. Hoje eu vim falar sobre continuidade, queridos. O que o Senhor espera de nós como pais, para que esta obra se mantenha, para que ela continue. Porque, queridos, as pessoas se enganam quando se fala de sucesso. As pessoas medem erroneamente um ministério, o sucesso de um ministério pelas posses, pelo dinheiro que tem, pela fama que tem. Mas eu quero te dizer que a palavra sucesso vem de sucessores. Eu só estou tendo sucesso naquilo que eu estou fazendo se eu estou deixando sucessores. E aí eu te pergunto, você é um líder de sucesso? Pense sobre essa lógica, sobre este ângulo, querido, porque Deus hoje quer trazer um alinhamento
fundamento para que essa igreja continue a caminhar no profético. Amém? E é por isso que essa igreja, pela direção de Deus, decidiu que neste mês o tema seria sobre as crianças. Falar sobre a importância das crianças, trazer essa mensagem de que criança é prioridade. Jesus disse em Mateus 19:14, deixai os pequeninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino. Queridos, o reino dos céus também é para os nossos filhos. E naquele momento, os discípulos, por falta de entendimento, de alinhamento com essa visão, que era a visão de Jesus, eles estavam sendo pedra de tropeço. Estavam atrapalhando as crianças de chegarem até Jesus. E a gente fala este versículo de uma forma poética, mas na verdade ele foi uma bela de uma bronca pública que Jesus, viu? Uma profética. Uma bronca pública que Jesus deu aos seus discípulos, que naquele momento estavam se colocando como obstáculo. Por quê? Porque achavam que aquilo que Jesus estava fazendo não era para as crianças. Jesus está muito ocupado. Jesus não pode perder tempo com crianças bagunceiras, porque eu acredito, na minha interpretação, que se fossem crianças paralíticas, cegas, eles iriam impedi-las de chegar a Jesus? Iam? Não. Aparentemente se tratavam de crianças o quê? Normais. Que correm, que pulam, que fazem bagunça, que quando termina o culto, quer correr para lá e para cá. Imagina com um espaço desse, se eu fosse criança, eu ia querer correr. Que delícia! Liberdade, né? E aí, para eles, Jesus não tinha tempo. Elas não iam entender o que Jesus estava falando. E Jesus ficou bravo. Diga assim, Jesus ficou bravo. Você acredita que Jesus fica bravo? Sim. Jesus fica bravo quando nós embaraçamos os pequeninos. Ele se indignou. E na frente de todo mundo, não esperou a multidão ir embora não, gente. Ele falou, deixem as crianças vir até mim. Pare de atrapalhar. Porque delas é o reino. Queridos, o reino também é para as crianças. E uma igreja preocupada, comprometida com o reino, em tomar posse do reino, é uma igreja que se preocupa com a continuidade. E isso é essencial para uma igreja que quer ser uma igreja de sucesso. Pais que querem ser pais de sucesso precisam trabalhar para que seus filhos tenham a mesma visão que você recebeu. E esse, eu sei que é um dos maiores desafios da atualidade. Porque, infelizmente, amados, há muitas distrações. Eu vejo muitos pais distraídos com tantas coisas que acontecem aí afora. O mundo está a todo vapor, informação em cima de informação. Hoje em dia, nós falamos que nós vivemos o tempo das facilidades. Porém, eu digo que muitas vezes as facilidades têm se tornado o quê? Embaraço. Nós estamos num tempo, não vocês, amém? Os que não vieram, né? Falar assim, né? Vocês falam isso aqui também? Em que está acontecendo uma terceirização da educação. Uma transferência de responsabilidades. Não é?
Se acontece alguma coisa errada com a criança, a culpa é de quem? Da professora. A culpa é do coleguinha. Ah, não, mas é porque ele tem um problema de saúde, porque tudo hoje em dia virou doença, né? A transferência de responsabilidade. Isso é terceirização, amados. A culpa é do TDAH. A culpa é do TO. Gente, o que é isso? TO? Transtorno opositor. Na minha época era rebeldia. Não é? Mas tudo tem um porquê agora. Está lá registrado no código lá, né, das doenças, no CID. Tem até transtorno de tela, TL. Porque já deram nome. Porque as crianças estão cada vez mais viciadas em tela. E não é só TV, não, celular. E eu fico assim admirada quando eu vejo um pai falando: ai, pastor Isabel, olha que lindinho. Olha como meu filho. Você acredita? Ele é muito inteligente. Olha, ele com um aninho, ele já faz assim, ó. Olha como ele faz direitinho com o dedinho. E quem diz que criança pequena precisa só movimentar o dedo? Criança pequena tem que movimentar isso aqui, ó. Criar as redes neuronais, adquirir conhecimento, tem que se movimentar, tem que correr, tem que cair, tem que pular. Não é só o dedinho, não, amados. E aí, nós estamos num tempo de terceirização. E todas as vezes que eu começo, com o meu lado profético, olhar a situação atual, o Senhor me faz lembrar desta passagem, desta palavra. O Senhor havia avisado Josué como instrumento de Deus, ele está lá em Josué capítulo 24, ele conversa com o povo, ele fala: olha, vocês viram o que aconteceu, o que Deus fez, não se apartem, nem para a direita, nem para a esquerda, quando chegar lá, não façam as mesmas coisas que os povos lá fazem. Acaba com tudo, né? Porque senão este mesmo povo que fica aí vai ser um laço para vocês. Olha, vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu acredito que já estava assim, né? Já percebendo alguma coisa. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí nós vemos que as pessoas fizeram uma aliança com o Senhor. Não, nós vamos permanecer, porque nós vimos os feitos do Senhor. E saíram dali, cada um para o seu canto, cada um para a sua casa, para possuir a terra que Deus havia dado. Possuir a terra. Olha aí no versículo 6, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Deus havia prometido e Deus estava cumprindo, mas talvez muitos ali não haviam entendido qual é, queridos, a nossa maior herança. A nossa maior herança não está nos valores, não está no material. A nossa maior herança está o quê? Na nossa identidade, naquilo que nós deixamos para a próxima geração. Os nossos filhos são a nossa maior herança. E aí eu pergunto para você, queridos, eu faço essa pergunta aonde eu vou. Se nós, adultos, hoje, morrêssemos hoje, não vai acontecer não estou profetizando não, é só uma reflexão. Se nós morrêssemos hoje, a nossa geração, a próxima, iria continuar o que nós começamos? Sim ou não? Será que a mesma visão que queima no seu coração tem queimado no coração do seu filho? As mesmas aspirações, os mesmos anseios espirituais. Eu sou de um tempo em que desde pequeno nós aprendíamos que Deus tinha um chamado.
Desde os meus 5 anos de idade, quando eu via aqueles não era vídeo, aqueles slides que era feito com aqueles flashzinhos assim. Quando vinha missionário na igreja, meu coração, eu pequenininha, eu gostava de ouvir. E eu falava pequenininha que quando eu crescesse, eu ia ser missionária. E Deus usava as pessoas ao meu redor para falar comigo e falava assim: você é tão bonitinha, obrigada. Tão bonitinha, por isso que eu sei que eu sou linda, né? Quando você crescer, você vai ser missionária? Eu acho que você vai casar com um pastor. E eu fui forjada na minha identidade com palavras de bênção que faziam com que as minhas aspirações fossem o reino. E como está difícil hoje, queridos. Você pergunta para uma criança o que ela quer ser? Pastor? Ninguém quer ser pastor, profeta. Quer ser jogador de futebol. Quer ser influencer. Quer ser youtuber. Né? Gamer. Aí tem uns piores. Uma vez eu perguntei a menina, eu quero ser a Frozen. Jesus amado, que falta de identidade espiritual. Por que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor? Nós vamos falar sobre isso. Porque faltou investimento na identidade da próxima geração. E eu anseio por isso, queridos. Eu anseio por ver crianças chorando na presença do Senhor e aceitando o chamado do Senhor. Amém? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja poderosa. E a igreja não tem só adultos, a igreja tem criança também. Uma igreja que nós veremos crianças sendo usadas por Deus com dons poderosamente. Porque Deus pega aqueles que não são para confundir os que são, queridos. Tem muita gente grande aí que acha que é muita coisa. E sabe quem Deus vai usar? Os pequenos. Os pequenos. A minha netinha, a gente tem registrado. Com 6 anos de idade, na época da pandemia, ela amava a Romênia, o tio missionário, ela falava para todo mundo. E ela dizia assim: vovó, eu quero ser missionária na Romênia. Ela nunca queria pintar a bandeira do Brasil, ela só queria pintar a bandeira da Romênia. E aí, uma vez, numa das lives que a gente fez, ela contou a história de Filipe, que evangelizou o eunuco, né? E ela contou a história. E aí, quando ela terminou a história, aí meu filho falou: agora você vai falar o que tiver no seu coração, o que você tiver vontade de falar, do seu jeito. E ela começou a dizer: crianças, vocês sabiam que eu tenho um tio que é missionário? O meu tio é missionário lá na Romênia. Ele cuida de crianças órfãs. Aí ela disse: quando eu crescer, eu também vou para a Romênia. Eu vou ser missionária na Romênia. 6 anos de idade. Não demorou. 3 anos. E onde ela está agora com a sua família? Na Romênia. Sendo o quê? Missionária. E Deus tem feito coisas tremendas. Eles ganharam o coração do líder da missão, apóstolo. Os meus filhos. Pelo proceder, pelo amor pelas crianças, por aqueles que ninguém espera nada. Deus usou e tem usado os meus filhos. E aí você entra lá no site, onde os voluntários deixam os comentários. Só comentário de bênção. Deus usando os pequenos. Falando de como eles são uma bênção, de como eles acolhem. E fala de Deus, viu? E já estamos falando espanhol, inglês e o romeno, tá? Gente, se comunica. Aí veio uma moça voluntária, porque além das crianças, eles recebem voluntários do mundo todo. E ali, queridos, muitos têm oportunidade de ouvir falar de Jesus. Porque nós aqui
Temos uma igreja em cada esquina, mas essa não é a realidade em muitos países. Tem gente que até chegar lá nunca tinha ouvido falar de Jesus e nunca tinha entrado numa igreja, porque dia de domingo meu filho leva tudo para a igreja. Né? Eles têm uma van, enche a van e vão tudo para a igreja. E aí, eu estava lá, aí veio uma voluntária, e aí ele fumava. Meu netinho, pouco tempo lá, né? 5 anos, gente. Chegou para ela e falou assim, tu não podes fumar? Fumar não é de Deus? Olha que maravilha. Aí, vê tatuagem. Tu não podes ficar fazendo tatuagem? Tatuar não é de Deus? Uma bênção, queridos. E eu louvo a Deus. É difícil? É. Mas como é bom ver a identidade espiritual dos nossos filhos sendo forjadas. Profetinho. Os dois são profetinhos. Né? Tem um discernimento. Vovó, eu não sei não. Tem um voluntário aqui que eu não sei. Eu não sei, tem alguma coisa errada. É meio estranho. Então você ora. Tá bom, vovó, pode deixar que a gente vai orar. Né? Queridos, eu falo com alegria, não é com orgulho, Deus sabe disso. Porque eu quero te incentivar e dizer para você que vale a pena investir e deixar um legado. Vale a pena investir na continuidade, mas dá trabalho. Não dá trabalho? E muitas vezes os pais não querem ter trabalho. Pastora, mas eu já trabalho tanto, porque hoje em dia até as esposas trabalham. Gente, isso é a realidade. Antigamente, para casar, o marido falava assim, tá bom, você vai casar, mas você não vai trabalhar. Eu só caso se você ficar em casa. Agora não, agora eu só caso se você trabalhar, vai me ajudar com as despesas, né? A gente sabe, o povo está cansado. Então, não é fácil criar filhos nos dias de hoje. Mas, queridos, o princípio não mudou. A missão não mudou. O desejo do Senhor não mudou. Deus não te deu filhos para atrapalhar ou para serem impedidos de chegar até Jesus. Deus quer usar você para que, através de você, seus filhos conheçam a Jesus e sejam abençoados por Ele. Amém? Por isso, nessa manhã, eu quero trazer 4 coisas. 4 necessidades urgentes. 4 posicionamentos que vocês, pais, precisam tomar para terem uma família de sucesso. De acordo com o que nós falamos. Alinha aí a visão. Está preparado? Vamos lá. Primeira necessidade. A primeira necessidade é conhecimento. É necessário que os pais tenham conhecimento e transmitam este conhecimento. Porque aqui diz no versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração que conhecia, certo? E outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco os feitos, as obras que fizera a Israel. Querido, você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Busque conhecimento, porque ninguém nasce pai pronto. O seu filho de hoje não é o filho de amanhã. O seu filho dessa semana não vai ser o filho da semana que vem. Criança do dia para a noite vem com coisa nova. Filho não nasce pronto, mas pai também não nasce pronto. Então para de dizer, no tempo da minha mãe, do meu pai, era assim, né? Era diferente. Querido, esse tempo já passou. Busque conhecimento de Deus para ajudar o seu filho que está vivendo neste tempo, que está sofrendo com as batalhas deste tempo. Quando os pais rejeitam conhecer, queridos, os filhos sofrem. O que diz lá em Oséias 4:6? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento.
Só que a gente para nessa primeira parte. Olha lá, mas olha o que diz na segunda parte. Porque tu, o quê? Sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha a última parte. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós não lemos até o fim. Quando você rejeita conhecer a palavra, os princípios de Deus para a sua família, o que Deus espera de você como pai, como mãe. Ah, não, nem vou, porque para não ficar com peso, né? Para não ouvir o que eu não quero ouvir. Quando você rejeita, não só você sofre, mas a sua geração também sofre. E eu posso dizer que há muitas crianças sofrendo, porque os pais têm rejeitado o conhecimento. E não é só o conhecimento da palavra, que é o conhecimento da verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E eu digo, o homem inventa verdades? Não. Se ele inventa, é mentira. O homem apenas descobre verdades. E se o homem descobre, é porque essa verdade já existia, querido. Então, tem muita coisa boa na ciência, na psicologia, que é verdade. E se é verdade, você, pai, tem que correr atrás. Porque vai te ajudar a ser o melhor pai. Agora, o que é mentira, você rejeita. O que é verdade, você aceita, porque vem de Deus. Muitas vezes numa sabedoria, uma forma de agir com o filho, de responder à necessidade do filho, já faz toda a diferença. É uma verdade que liberta. A psicologia fala do perdão, que é restaurador, que é sarador, e é bíblico. É uma verdade que liberta. Mas eu não quero me ater só a essa verdade, eu quero falar também, queridos, que muitas vezes, sempre, viu? Não é muitas não, todas as vezes, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos a verdade a respeito dos problemas que os nossos filhos têm. Não é? Os problemas não começam na adolescência, não. Os problemas explodem, ficam mais evidentes na adolescência, mas os problemas começam aonde? Na infância. Só que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, somos incrédulos e não aceitamos a verdade, não queremos conhecer. E aí, Deus usa aquela pessoa da escola que te chama e fala assim: olha, pai, o seu filho está batendo em todo mundo na escola. Olha, mãe, o seu filho, ele tá brigando. Olha, ele está levantando a roupa das meninas. Olha, o seu filho está querendo beijar os outros meninos lá da escola. E aí, não vocês, os que não vieram. O que os pais fazem? Rejeitam, não querem saber. Eu estou falando de vários tipos de conhecimento. Eu falei aqui de conhecimento da palavra, de conhecimentos que são verdadeiros, que vêm de Deus e por isso tem um potencial libertador. E eu estou falando de conhecimento de uma verdade, de uma realidade. Porque o primeiro passo para uma cura, para uma libertação de uma criança é saber a verdade. E aí tem pai que fala assim: não vocês. Não, eu não acredito. O meu filho. O problema é você, professora, que não tem autoridade. O problema é a diretora. O problema é a escola. O problema é o Joãozinho, que é uma péssima companhia. Queridos, muitos pais rejeitam a verdade. Porque dá trabalho. Saber a verdade e enfrentar a verdade. Para investir na continuidade. Para ter sucesso, dá trabalho. E muitas vezes, erroneamente, e eu digo que é uma estratégia de Satanás, muitos pais preferem não conhecer. E aí muitas crianças estão perecendo por causa de conhecimento, de falta de conhecimento. Quantos dias da semana você para falar com os seus filhos sobre as coisas de Deus?
A gente chega em casa, a gente quer cozinhar, quer lavar, quer passar, quer fazer tanta coisa, né, mulheres? Quanto tempo, papai, você tem dedicado para falar para o seu filho sobre o que você tem aprendido? Deus disse que era para que eles ensinassem. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que Deus avisou. Olha, a palavra, o ensinamento tem que ser o quê? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, porque ele estava no deserto, em todos os momentos. Foi mandamento, foi Deus que disse que deveria ser assim. Mas aquele povo chegou na terra prometida, saíram para possuir as suas terras. Estavam tão vislumbrados, aqueles pais tão vislumbrados, depois de 40 anos no deserto, comendo maná. Eu vou destruir o inimigo, eu vou plantar, eu vou colher. Tem muito pai aí, querido, que tem 1, 2, 3, 4 empregos, né? De manhã, de tarde, de noite. E ainda de vez em quando no domingo. Não vocês, os que não vieram, né? E aí está possuindo a terra. Mas está se esquecendo que é necessário que conhecer e passar conhecimento. Tudo que você aprende, querido, é valioso para você, é valioso para a sua família. Se Deus dá um comando aqui, chegue na sua casa, obedeça o comando, passe para os seus filhos. Você quer que a mesma visão que há em você queime no coração do seu filho? Então começa a tear fogo na sua casa. Tem muita lamparina apagada que precisa ser acesa, querido. Precisamos restaurar altares nas nossas casas. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas primeiro estou falando de conhecimento. E não é só conhecimento da palavra. Porque a gente pode correr o risco de falar, pastor, meu filho conhece a Bíblia. Ele sabe 50 versículos de cor, que está difícil. Porque muitos sabem o nome dos seus jogadores preferidos, dos artistas preferidos, sabe tudo. O nome dos jogos, dos personagens. Mas quando chega para a Bíblia não sabe. Estou sendo positivo, assim, otimista. Meu filho sabe 50 versículos. Mas não é só religiosidade, querida. Isso aí não é só conhecer. Eles têm que experimentar. Nós temos que buscar a direção de Deus para que este conhecimento que está em nós seja plantado no coração dos nossos filhos. E uma das formas é você testemunhar o que Deus tem feito por você. Quantos pais que vieram de uma história terrível de destruição, ninguém dava nada por você. Você é o improvável. Mas aí vem para Jesus, maravilha, os filhos nascem, acha que o filho está numa redoma. E tem vergonha de falar. Filha, é porque eu estava no deserto, eu só comia maná, mas Deus foi bom. Todo dia Deus mandava maná, né? Não faltava nada, as nossas roupas não se gastavam. Né? Queridos, a gente tem vergonha, não vocês, muitos têm vergonha de falar o seu testemunho e como isso é importante. Seu filho precisa saber a sua história, do começo até agora. Por quê? Porque se ele souber das suas derrotas e da misericórdia que Deus teve sobre a sua vida, do que Deus fez por você, ele terá estrutura para escolher. Porque não pense que quando você aceita Jesus, os problemas acabaram. Satanás e seus demônios sempre querem continuar na próxima geração. Este povo achou que porque estava na terra prometida, estava tudo protegido, nem o mal ia acontecer. Pronto, chegou o fim, agora é só desfrutar. E se esqueceram da sua maior herança, que eram os seus filhos. E aqui diz que outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor. Se não conhecia, porque ninguém ensinou. E nem tão pouco as obras, as coisas práticas, os feitos
feitos que o Senhor havia feito por eles, por este povo. Se não sabiam, é porque ninguém contou. Então você nem imagina como é libertador para uma criança saber como funciona o mundo espiritual. E saber que você viveu debaixo de maldição, porque você não conhecia Jesus. Olha, filho, eu fiz assim. Eu era um drogado, eu era um adúltero, uma adúltera. Eu fiz tudo errado, mas olha, Jesus entrou na minha vida. Jesus consertou a minha história. Jesus me perdoou. E hoje, filho, eu sou uma mulher transformada. Eu sou um homem transformado. E eu estou te falando isso, não para me envergonhar, para que você tenha vergonha de mim, porque eu sou uma nova pessoa. Eu estou falando isso para você, para que você saiba que Deus é poderoso para mudar circunstâncias. E é esse mesmo Deus que quer estar presente na sua vida desde cedo, filho. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu escolhi errado no começo, mas Jesus veio no meio e me botou no eixo. Ele foi à minha frente e endireitou os caminhos tortuosos e me colocou no propósito. Mas você, filho, eu estou te falando para que desde já você escolha. Você saiba que Deus é maravilhoso. Escolha não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E fazer desde cedo o que é certo. E seja uma bênção. Vá além, tenha mais. Seja um filho de sucesso. Faça melhor do que eu fiz. Eu tenho dito ao Senhor, eu digo, Senhor, eu quero que os meus filhos façam melhor do que eu. A minha geração. E eu tenho visto, queridos, a minha filha, como mãe, eu fico tão feliz. Pude ficar com ele 7 meses até que a documentação definitiva saísse. Foi um tempo de luta, mas foi uma bênção para mim, né? 7 meses com a minha filha, longe do marido, com os netos. O marido lá, já trabalhando e ela aqui. Mas como eu me alegrei, porque eu pude ver que ela está fazendo melhor do que eu fiz. Né? Chegava na igreja, bora adorar. Adora o Senhor, levanta a mão. Né? Bora falar em língua. Fala em línguas aí, fala em línguas, fala em língua. Aí as que xaralaba, canta laba, xaralaba, e aí, para eles isso é normal, gente. Porque em casa ela ensina. Porque em casa vem esses momentos, tem esses momentos. Isso faz parte da identidade. E nós temos que propiciar esses momentos, queridos, onde as crianças entendem. Porque a criança consegue entender. Eu entendo, eu não quero essa história. Papai e mamãe sofreu. Mas você quer que com você seja diferente? Quero. Então vamos dizer, eu rejeito a maldição, eu escolho o caminho da obediência. Faltou isso, queridos. Onde estavam esses pais? Estavam ocupados com tantas coisas, distraídos e terceirizando a educação. Não é? Porque, olha, vou te falar uma coisa. Deus estabeleceu que os pais são autoridade, mas nós delegamos o tempo todo. Se você não for a autoridade que seu filho precisa, pode ter certeza que alguém vai ser. Pode ter certeza. Se você não for referência na vida do seu filho, alguém vai ser. Porque o tempo todo as crianças buscam por referências, faz parte da essência da criança. Ela não nasce sabendo. E na medida que ela vai crescendo, amadurecendo cognitivamente, emocionalmente, ela vai buscando por referências. E pela Bíblia, quem deveria ser essa referência? Pai e mãe. Mas se nós terceirizamos, se nós abdicamos dessa missão, que é a mais importante, pode ter certeza que alguém vai estar ali como primeiro da fila para ser uma referência. Se não for a misericórdia de Deus. Porque eu sei que há histórias de superação onde crianças que foram abandonadas por seus pais viram nos seus pastores
figuras de referência. E foram salvos, queridos, foram libertos, foram poupados de uma história de continuidade de maldição, porque escolheram a coisa certa, a pessoa certa. Mas nem sempre é assim. Por isso, queridos, a segunda necessidade, a segunda coisa que é necessário que os pais sejam para os seus filhos. A primeira foi, é necessário que eles tenham conhecimento e passem esse conhecimento. A segunda necessidade é que os pais sejam o quê? Exemplo. Sejam exemplo de fiéis. Exemplo do que é ser homem. Exemplo do que é ser mulher. Não é só exemplo para as coisas espirituais de chamado, não. É para saber como proceder, querido. Homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher. E o pai tem que ser a referência de autoridade. Isso é comprovado cientificamente, viu? Quanto mais a ciência avança, mais a gente vê que a Bíblia é verdade. A Bíblia confirma, está lá, estava lá. Eu aprendi na faculdade, tá, que o pai é referência, é exemplo de autoridade. E a mãe é referência de afetividade, da parte sentimental. Olha que bênção. Deus faz tudo certinho, e é assim mesmo, não é? E é tão provável isso que Deus fez o homem e a mulher com timbres de voz diferentes. E você sabia que o timbre de voz do homem produz uma reação hormonal diferente do que a voz da mamãe? Hã? Pois é. Por isso que aquilo que a mamãe demora o dia inteiro para convencer a criança, filho, e pode tentar fazer aquela cara de brava, aquela voz de brava, mostrar o chinelo para a criança. Aquele timbre de voz desencadeia uma produção hormonal de afetividade. Ele sabe que no fundo, você não quer fazer isso, né? Mas quando o pai chega, e naquele dia, glória a Deus, aleluia, o pai chegou posicionado, atento, sem querer terceirizar, sem falar, fala com a sua mãe, né? O pai chegou e falou assim, João, vem aqui. É assim, assim, assim. Pronto. Funcionou. Mulheres, sejam espertas. Parem de se cansar. Parem de querer ser o que vocês não conseguem ser. Os nossos filhos, tanto homem como mulher, sempre verão o papai como autoridade maior. É uma questão de patente. Papai chegou em casa, faz braço curto. Passa o bastão, querido. Ali está a referência. Ali está o exemplo que a criança precisa. Pare de querer cuidar de tudo. Cada um no seu papel, viu? Quantas mulheres, desculpem mulheres, acabam sendo mau exemplo. Como que você vai lidar com a rebeldia do seu filho se você não está dando um exemplo de submissão? Você passa à frente. A última palavra tem que ser a sua. E aí, as coisas não funcionam, porque não é para ser assim. Está do jeito errado. Né? Se eu pegar um trator e colocar para postar corrida, vai dar certo? Ele se movimenta, sim. Ele se locomove, sim, mas ele não é para velocidade. O trator é para quê? Para força, para o campo. Querida, Deus te fez com uma força, mas não é a mesma força que Deus colocou sobre a vida do seu marido. Então, pare de querer resolver as coisas no seu próprio punho e se alinhe ao projeto de Deus, ao desenho de Deus, porque a própria ciência está dizendo. A criança, mas não tem pai. Pode observar, ela vai buscar uma referência masculina. Um tio, um irmão. Isso é fato. A minha norinha é professora e ela estava contando um testemunho de um aluno que ele já não sabia mais o que fazer. 2 aninhos, mordia todo mundo. Contexto, o filho criado só com a mãe, o pai abandonou.
Não tinha jeito. Elas conversavam, eu chamava a mãe, fizeram de tudo, as intervenções, fazer carinho. Não estava funcionando. Um belo dia, a mãe foi passar uns dias na casa do irmão. Olha que maravilha. Do tio. E ele foi lá e mordeu a priminha. E o tio chegou e o repreendeu. Foi um santo remédio. Nunca mais o Ravi mordeu criança nenhuma. Era o que ele precisava. De uma palavra vinda de uma figura masculina que é referência, querido. Então, quando o assunto é criança, não adianta dizer, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Não. Provérbios 22:6, que é muito conhecido, diz o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for velha, não se desviará dele. A Bíblia mente? Não. Mas a Bíblia não está falando de um conhecimento superficial. O que é ensinar no caminho? Junto. Pega na mão do seu filho. Estou falando por parábolas. E ensina como ele tem que ser. Seja menino, ensine no caminho. Mostre a direção, porque as crianças estão perdidas, porque falta direção vinda das suas autoridades, querido. Quem não sabe o que é, vai querer ser qualquer coisa. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é por isso que nós estamos vendo tantos adolescentes, tantos jovens sem propósito de vida. Porque esses pais pensaram tanto, não, pastor, é porque a minha vida foi tão difícil e eu não quero que o meu filho sofra. Mal sabia esse pai que pegar o seu filho e falar para ele ser exemplo e contar para o seu filho como foi a sua história para que ele entendesse o que na vida nem tudo é fácil. Mal sabe esse pai o quanto ele errou. E nós estamos vendo uma geração que não sabe lidar com a frustração. Uma geração fraca. Sem argumentos, desinteressada, que hoje quer uma coisa, que amanhã quer outra, quer ser igual a todo mundo porque não sabe quem é, não sabe o valor que tem. E onde está o erro, queridos? Na nossa casa. Porque identidade é forjada em casa. A primeira referência que a criança tem de vida em sociedade é na família. E ela não recebe essa referência de forma correta, porque ela não tem conhecimento, não tem exemplo, não vive as mesmas experiências que seus pais viveram, de transformação, de bênção, de intimidade. Essas crianças vão buscar em outros lugares, queridos. E o diabo vai ser o primeiro da fila. Por quê? Porque enquanto o povo estava lá possuindo, preocupado em colher aquelas uvas lindas, grandes, maravilhosas, implantar na sua nova terra, alguém estava lá. Alguém que não deveria estar lá, porque Deus avisou. Não era para ter povos pagãos no meio de Israel. Deus disse que era para destruí-los. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus disse que o povo dele, a descendência dele, iria ser cativa no Egito, ficaria no Egito, até que a medida de pecado dos jebuseus, dos amorreus, de todos os eus que tinha lá, se enchesse. Porque Deus sabia que eles já tinham tido toda a oportunidade. Era para destruir, porque eram povos que serviam a Satanás. E tiveram mais de 400 anos para se arrepender. Mas aqueles pais foram baixando a guarda. Né? Porque guerrear dá trabalho, gente. Então, enquanto eles estavam ocupados, sabe aqueles que eles falaram assim, vamos colocar como escravo?
né? Para cuidar dos nossos filhos enquanto nós estamos ocupados. Esses tiveram tempo. Porque se eles, como diz aqui, adoraram a Baal e a Astarote, foi porque eles o quê? Aprenderam. Alguém ensinou, os povos que estavam ali tiveram tempo para ensinar, queridos. Muitos pais cristãos estão sofrendo com seus filhos porque terceirizaram, abriram mão dessa responsabilidade de ser um referencial, querido. E hoje estão pagando um preço. Não tiveram tempo, mas hoje estão gastando noites e noites sem dormir. Porque estão convivendo, não vocês, não é profecia, amém? É só um recado, uma exortação. Estão sofrendo com os filhos, porque não sabem onde esses filhos estão. Filhos nas drogas, filhos na criminalidade. Vai lá nas cadeias. A maioria dos presos tem parentes, familiares, crentes. O que faltou, queridos? O que faltou? Não estou dizendo que nós não vamos nos preocupar com as bênçãos. É direito nosso. A terra era uma bênção que Deus havia dado àquele povo. Porém, queridos, o fato de nós tomarmos posse da bênção não tira de nós a responsabilidade de cuidar da nossa maior herança, que é a nossa família, o nosso legado, a nossa continuidade. E você não vai marcar a sua geração com palavras vazias, com religiosidade. Aqui é uma coisa e em casa é outra. O que o seu filho vai ver, exatamente o que ele vai absorver, é como você age na sua casa. Porque na igreja todo mundo é bonzinho, né? É como você reage aos problemas em casa. É você, mamãe, como você age com o seu marido em casa. É você, papai, como você age com a sua esposa. É você como pai, como mãe, como você age com eles. É isso que vai marcá-los. É isso que vai fazer a diferença. Quantos estão aqui? Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu aproveito para falar a terceira necessidade. Urgente. É necessário que os pais livrem os filhos dos predadores, dos inimigos. Tem pai dormindo, igual o povo estava dormindo. Estava tão anestesiado com a conquista, com o tempo novo. E o inimigo entrou e eles nem perceberam. Queridos, se hoje o Senhor te revelar que há algo errado na sua família, se levante como um guerreiro, seja forte e corajoso como Josué foi, e por isso não morreu no deserto. Ele e a sua família entraram porque Josué foi forte e corajoso. É tempo dos pais pararem de serem fracos e serem fortes, se levantarem para clamar. Colocar o diabo no lugar dele, que é fora da sua casa. Pare de chorar. Pare de querer encontrar um culpado. Diga para Satanás: Satanás, você não tem poder sobre a minha família. A mentalidade do meu filho é de Jesus. A vida do meu filho é de Jesus. Oh, ele pertence não a este reino, mas ao reino do céu. O meu filho pertence a Jesus. E você não tem poder sobre a minha casa. Para ser pai e mãe, hoje em dia, pai e mãe, bênção. Não é para qualquer um, não. Tem que ser corajoso, tem que ser ousado, tem que ser guerreiro. E você acha, pai, que você vai ser guerreiro, falando assim: mamãe, querido, essa voz de guerra que Deus colocou em você. Ai, pastor, eu estou sendo muito profeta, né? Põe essa voz profética que Deus colocou na sua boca. E para de deixar sua mulher resolver tudo.
Você quer filho forte, que vai manter a bênção, que vai trabalhar com você no arado, que vai estar ali junto, fazendo melhor do que você, perpetuando a sua bênção, querido. Bota o inimigo para correr. E não vai ser o pastor, não. Para de chamar, pastor. Eu estou com problema, me ajuda, meu filho. Eu recebi uma mensagem. É porque, assim, a gente é do Senhor, a gente é para o reino. Então, além da igreja, se as pessoas nos procuram, tem pastores que nos procuram, pedem ajuda. Ah, pastor, você pode atender? Faço, eu atendo. Atendo. Aí eu recebi uma mensagem, uma pessoa que... Ah, pastor, você pode fazer uma oração por mim? É porque meu filho está muito rebelde, minha filha... 4 aninhos. Está muito rebelde, eu não sei o que fazer. Aí ele disse, minha irmã, que bom que você... Obrigado pela confiança, por você ter entrado em contato comigo. Irmã, mas assim, a gente não pode fazer assim um momento juntos por vídeo? É porque eu não gosto de orar assim, sem antes conversar, né? E aí, o pastor já tinha me avisado um pouquinho a situação, né? E aí eu falei, marquei, tal dia nós vamos conversar, tá bom? Vou ligar para você, 8 horas da noite, e nós vamos conversar. Aí vocês já sabem o que aguarda, né, gente? Não adianta vir pedir oração, pastor. Você está deixando o diabo tomar conta? Porque o espírito de rebeldia é o demônio que sai com chinelo. Tem demônio que não sai com oração. Pastora, eu já ungi meu filho repreendendo espírito de rebeldia. Faltou. Você tem que tratar a rejeição, pedir perdão, filho. Perdão por todas as vezes que o papai e que a mamãe, reteu a vara, né? Não te ensinou com a vara. Perdão por todas as vezes que eu deixei você dominar. Filho, o que você quer comer hoje? Querido, não é pergunta que se faça para uma criança. Filho, você quer almoçar? Aí o diabo está ganhando espaço. Não é? Não tem que perguntar. Se você perguntar, você vai querer doce, chocolate, lógico. Né? Tem coisa que é assim, pronto, acabou. Eu sou autoridade. Aí a pessoa pede perdão e expulsa o espírito de rebeldia, sabe como? E a partir de hoje, está aqui, pega uma varinha ou chinelinho, né, que dói, mas não machuca, né? Varinha é melhor. Num lugar que Deus fez, uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem, é propósito, é o lugar certo. Não pega nenhum órgão, não causa nenhuma lesão, né? E fala assim, a partir de hoje, aqui, não cumpriu a regra, você vai ver que esse demônio vai sair correndo. O espírito de rebelde vai ser diferente. Eu estou dando um exemplo. Um exemplo, o mais típico, né? Mas exemplo, pronto, né? Aí eu me lembro do meu filho, ele sempre conta isso, pastor Daniel. Ele aprendeu que a gente tinha que corrigir com a vara. E ele, com 4 aninhos, ele saiu na rua assim um pouquinho, achou uma vara. Aí ele chegou para mim e falou, mãe, eu tenho uma surpresa para você, um presente. Falei, sério, filho? Olha, mãe, uma vara para você me bater. Todo alegre. Na escola, quando a professora falava assim, quem que gosta de apanhar? Eu. Por quê? É porque meu pai me bate porque ele me ama. Aí ele colocou a vara todo feliz, com o sorriso até aqui. A vara para corrigi-lo. Aí demorou dias. Aí um dia ele aprontou, acho que ele bateu no irmão. Eu falei, peraí. Aí conversei com ele. Falei, aí agora você vai apanhar. Aí quando eu peguei o chinelo, ele saiu correndo. Não, mãe, espera. Bate com a vara. Pronto, aí eu não consegui mais. Dessa vez eu não consegui, porque eu comecei a dar risada. Gente, não deu, né? Ainda bem que teve outras oportunidades, né? Ele sabia que a vara era a expressão de amor. E quando ele prega, hoje adulto, se vocês verem o Daniel pregando, gente, o povo chora de rir, porque o Daniel tem um pouco de mim, assim, sabe? Essa parte de fazer graça, assim, né? O povo chora de rir, né? Porque ele prega e conta as histórias dele. E essa é uma das histórias. E ele fala que isso foi bênção, porque para ele a correção era amor. Ele sabia o quão difícil ele era. E ele sabe onde ele poderia estar
se nós não tivéssemos lutado contra os predadores, contra os demônios que queriam atuar nele, principalmente o espírito de rebeldia. Então, querido, não abaixe a sua cabeça, não se entregue. Não entregue os pontos. Não aceite o rótulo. Não aceite o diagnóstico do profissional. Não aceite passivamente o que o mundo está dizendo, o que o professor está dizendo, o que o profissional está dizendo, porque nem sempre ele vai dizer a verdade, querido. O diabo usa quem ele pode. Se levante e diga assim, ó. Nessa terra aqui não tem lugar para você, não. Você não vai tomar posse da minha terra e nem da minha herança. Sai. Minha família é do Senhor, eu não aceito. Comece a orar. Jejuar pelo seu filho e pela sua filha. Você fez coisa errada. Errei, pastora, não sabia, não tinha esse conhecimento. Sempre há tempo para fazer diferente. Comece agora. Seja esse guerreiro. Se você não foi até hoje, seja a partir de hoje. E aí eu aproveito para falar da quarta necessidade. E é urgente, querido, a quarta necessidade. É necessário que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Nunca foi tão importante termos pais cheios do Espírito Santo para conduzir os filhos. Porque o mundo vai de mal a pior. Nós temos falado, queridos, que o Pentecoste é até Jesus voltar. E o Pentecoste é para crianças e para adultos. Mas começa a partir de nós. Quando o povo estava lá, está lá escrito em Atos 2, se quiser colocar, Atos 2, por favor. Que eu quero falar um pouco sobre esse poder do Espírito Santo para acender as lamparinas das famílias que estão apagadas. Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Você vai sair daqui hoje renovado para continuar a sua missão, amém? Em nome de Jesus. Diz assim, Atos capítulo 2, do versículo 15 ao 18. Pedro disse assim, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pode passar, vou ler aqui que está maior. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que ele disse? E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Não pense em você que naquele grupo de pessoas que estavam ali perseverantes, os 120, tinha só adulto, não. Tinham pessoas que estavam ali, famílias, em unanimidade, porque ele falou, ó, o que vocês estão vendo aqui, e ele cita os filhos. Eu quero dizer para você que do que poder do Espírito Santo, Pentecoste não é só para adulto, não, é para as crianças também. Nós precisamos ser cheios para que os nossos filhos vejam em nós o fogo do Senhor e queiram esse fogo. Os nossos filhos precisam ser atraídos pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu gosto muito, quando eu penso nisso, me vem em minha mente a arca do Senhor. A arca representa a glória de Deus. A arca representa a presença do Espírito Santo, o poder do Senhor manifesto. E esta arca estava ali, no Santo dos Santos. Mas eu sei de uma história linda
de um casal chamado Ana e Eucana, que, debaixo da direção do Senhor, consagraram seu filho a Deus. Permitiram que seu filho, Samuel, desde criança, crescesse aprendendo, tendo conhecimento sobre as coisas de Deus. Permitiu que Samuel tivesse referências sobre as coisas de Deus. Ali ele aprendeu a fazer tudo que era de Deus. O serviço na casa de Deus. Ele estava sendo forjado no seu chamado, porque Deus aceitou aquela consagração. Ana consagrou a Deus, não consagrou a Eli. Porque Eli, como pai, foi um fracasso. Mas como pai espiritual, ele foi bênção, porque ali ele representava o próprio Deus. Samuel foi colocado no lugar certo. As 3 necessidades que eu falei anteriormente diz respeito a colocar os nossos filhos no lugar certo, na posição certa. E ali estava Samuel, e desde pequeno ele já ministrava vestido de éfode de linho com roupas sacerdotais. E quem é que vestia Samuel? Ana e Eucana, a mãe. E o pai, porque o pai dava dinheiro para comprar o tecido e costurar. Né? Ele falou, faça conforme o Senhor colocou. Ele deu a bênção, porque ele sabia que a revelação estava com quem? Com Ana. Quem cobria Samuel? Os pais. E que tipo de vestes que ele tinha? Qualquer uma. As vestes da última moda, da tendência de preto ali, vestir preto, aquelas roupas esquisitas que está usando agora, que você não sabe se é menino, se é menina. Era vestes sacerdotais. Samuel, desde pequeno, aprendeu que ele não era mais um e não era qualquer um. Ele era separado para um chamado. Houve exemplo, houve investimento na base da sua personalidade. E essas atitudes colocaram Samuel em qual posição? Perto da arca. A Bíblia diz que ele não conhecia a voz do Senhor. Ele ainda não tinha tido essa experiência de ouvir a voz do Senhor. Mas, queridos, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. Ele estava no ambiente da glória de Deus. E esse é o máximo que nós podemos fazer. E isso é colocar os nossos filhos perto da arca. Traga a arca para a sua casa, queridos. Porque a mesma arca que matou, né? Você sabe da história de Acã? Uzá, desculpem, perdão. De Uzá, que matou, foi a mesma arca que abençoou a família de Obed-Edom. Porque foi do jeito certo. A arca é a presença poderosa do Senhor. Que tem que estar nas famílias, querido. Quem experimenta do melhor não quer se alimentar de qualquer coisa. Quem sabe o que é o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não vai querer qualquer coisa, não. E assim, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, ele ouviu a voz de Deus, foi cheio do Espírito Santo. Porque os profetas eram cheios do Espírito Santo. E se tornou um grande profeta. Essa igreja é uma igreja profética. Foi falado aqui. E se nós queremos sucessores profetas, temos que colocar os nossos filhos perto da arca. E a arca que é o poder do Espírito Santo. A glória. Isso não tem que ser novidade para os nossos filhos. O sobrenatural tem que ser o normal dos nossos filhos. Antes de eu vir embora da Romênia, minha neta foi ter um particular comigo. Eu e ela, sozinha. E ela veio conversar coisas particulares. Ela disse assim, vovó, eu não sei não, mas eu sinto no meu coração que nós vamos ter um arrebentos aqui.
Eu falei, filha, por quê? Vovó, por quê? Ô, vovó, eles falam que são renovados, vovó. Não, eles falam que são pentecostais, vovó, mas aqui é muito parado. Não tem nada de pentecostal aqui, né? E a nossa igreja é pentecostal. Aí, vovó, nós vamos ter uma igreja pentecostal aqui. E eu vou aprender a tocar teclado e eu vou ser ministra de louvor da nossa igreja. Que isso? Ela sabe o que é Pentecoste, querido. A maior falta que ela tem é desse mover, porque lá, quando começava a mover, ela tá lá, e bate o pé, e canta com uma voz que parece aquelas cantoras, sabe, pentecostal assim, né? De tanta mãe falar, adora, né? Igreja não é lugar de ficar conversando, adora, 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 vamos adorar comigo, vamos junto, ensina no caminho, adora igual a mamãe. A menina tem uma voz tão possante que, né, chama a atenção, uma adoradora do Senhor. Agora ela tem 9 anos. E diz, vovó, eu quero Pentecoste. Isso aí não tem que ser novidade, tem que ser comida diária para os nossos filhos, queridos. Diária. Agora, se nós não formos cheios, como nossos filhos vão saber o que é o Espírito Santo? Vão desejar o Espírito Santo. As crianças, elas amam o mover porque elas são muito mais sensíveis. Eu me lembro de anos atrás, do mover de Deus que acontecia nos imersões, que as crianças faziam fila, não era? Fazia fila para entrar, porque tinha um horário de intervalo, elas não queriam sair. Não conseguia pegar, os pais iam lá buscar, ficavam esperando, porque as crianças estavam tudo caídas na unção, falando em línguas. Quem é dessa época sabe. Estou mentindo? Não é? Né? O Senhor batizando com o Espírito Santo, criança falando em língua, criança rolando na unção. Aí, ó glória! Tá vendo, queridos? É bênção, vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Então as crianças ficavam lá, e não tinha intervalo, elas acho que comiam rapidinho, já ia para a fila, e ficava aquele monte de criança esperando a hora de abrir de novo, para entrar. Porque eram atraídas. E a gente não falava molezinho, não, né? Era assim forte, né? Aquele tipo assim, né? Sabe por quê? Que as ursas comeram os meninos porque eles estavam zombando do profético. Nesse nível, não tinha coisa suave, não. Era diabo mesmo, nome de demônio mesmo, né? E todas as vezes que nós estávamos juntos, a gente sempre aproveitava. Vamos fazer aqui, vamos renovar a visão, vamos aprender. E Deus fazia coisas tremendas. E foi um tempo gostoso. Glória a Deus para os jovens. Hoje eu ouço testemunhos, não são poucos, de hoje pastores, líderes, pessoas que reconhecem, para a glória e honra do Senhor, reconhecem como foi importante aquele tempo, porque ali eles ouviram a voz do Senhor, porque foram colocados perto da arca. E nós temos que buscar, queridos. E eu vou falar novamente o que eu falei. Eu vi no videozinho, passou as minhas lamparinas estão acesas. Mas o Senhor tem falado que há muitas lamparinas apagadas nas famílias, pastor. Jesus está querendo entrar nas casas. Jesus está batendo, querendo entrar. Nós estamos nos últimos dias, mas é tempo de acender o fogo do Espírito Santo nas famílias. Essa é a quarta necessidade urgente para salvarmos essa geração, para nos prepararmos para esses últimos dias, para que estes filhos possam ir além, para que nós vejamos neles as promessas que foram feitas para esta igreja aqui, enquanto Jesus não voltar. Nós temos que voltar a ver crianças querendo mais de Deus, crianças falando que vão ser profetas, pastores, missionários, que querem ser enviados para abençoar os perdidos. É tempo de resgatar a nossa identidade. Eu falei para vocês que eu ia usar uma história triste,
de algo que não aconteceu, para servir de exemplo, para que nós nos lembremos a partir de hoje, nunca mais nos esqueçamos do que Deus espera que nós façamos. O que eles não fizeram, e por isso ficaram na mão dos inimigos. O livro de Juízes é um livro de altos e baixos. Quantos pastores sofrendo, adoecendo, porque cuidam de uma igreja de altos e baixos. Deus quer mudar isso. E como vai mudar? Ensinando os nossos filhos, preparando a próxima geração para que eles sejam diferentes, melhores do que nós. Eu louvo a Deus. Eu errei muito. Todos nós erramos. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o desejo que eu tinha de acertar. E que eu e meu marido, mesmo com os erros, nós nunca abrimos mão do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. E sempre nos esforçamos para sermos exemplos. Para mostrar que o evangelho não é superficial, não é religião. O evangelho é vivo, é poderoso, é verdadeiro. E Deus, pela sua graça e misericórdia, tem sustentado a minha família. E eu louvo ao Senhor. Porque isso me dá forças, querido, para estar aqui falando para você. Eu não quero que você saia daqui triste, derrotado. Eu quero que você saia daqui sabendo que Deus está te dando uma oportunidade para correr atrás do prejuízo. Ainda há tempo. O Espírito Santo está aí. Só que Ele quer te encher, para te capacitar. Porque você vai ter que se mover no sobrenatural. Há pessoas aqui que vão conquistar o tempo perdido, se movendo no sobrenatural. Porque Deus sabe do milagre que você precisa. Deus sabe qual é a caminhada de volta. Deus sabe. Mas se você decidir hoje ter essas 4 marcas e principalmente ser cheio do Espírito Santo, viver este evangelho de poder, querido, a história da sua família será transformada. A glória de Deus em você vai atrair sua família, vai atrair a sua geração. Você quer isso? Fique em pé, vamos orar.